paz de Deus esteja com todos vós. Queremos acolher a cada uma de vocês nesse 16º domingo após Pentecostes, com as palavras, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 7, onde diz: Eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Paulo estava convicto que, mesmo preso, os filipenses iriam defender e continuar defendendo e também anunciando o Evangelho com toda a firmeza. Também nós, mesmo que estejamos em meio à pandemia, fiquemos firmes em nossa fé e também no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Assim, sintam-se todos e todas acolhidos e acolhidas para esse momento de celebração. Vos convido para ouvirmos e cantarmos juntos o hino Irá Chegar um Novo Dia. Nós celebramos esse culto em nome de Deus Pai, o Criador, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo, Consolador, quando juntos dizemos Amém. Assim também queremos nos colocar em humildade diante de Deus e confessar os nossos pecados. Oremos. Misericordioso Deus, confessamos que muitas vezes não confiamos plenamente em Ti. Em diversos momentos também pensamos que somos pessoas de grande fé, mas nos esquivamos daqueles que estão em necessidade e assim nos omitimos também em ajudá-los. Confessamos, Senhor, que nossas palavras muitas vezes pretendem medir quem é merecedor da Tua bondade e também do Teu perdão. Renova, Senhor, a nossa fé, perdoando os nossos pecados que cometemos em pensamentos, palavras, ações e omissões, quando juntos clamamos o Teu perdão pedindo: ó Deus, tem compaixão de nós e perdoa-nos. Em seu amor, Deus lança seu olhar sobre nós e com a ação do Espírito Santo nos perdoa e quer transformar também o nosso viver, pois o profeta Isaías anuncia: naquele dia todos irão, Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele
e Ele nos salvou. Assim vos anuncio o perdão dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos e devemos nos alegrar, pois Deus nos trata com justiça, com bondade e também com misericórdia, e também nos dá generosamente o seu perdão. Por isso queremos louvá-lo cantando glória, glória, aleluia. Oramos. Bondoso Deus, agradecemos pela nossa vida, pela nossa família, por essa comunidade e por todas as dádivas que recebemos diariamente de Tuas mãos. Pedimos que Tu estejas conosco neste culto, iluminando-nos com o Teu Santo Espírito, para que possamos entender aquilo que queremos transmitir com a Tua Palavra e que saibamos colocá-la em prática em nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Preparando-nos para as leituras bíblicas, vos convido a cantarmos o hino Senhor meu Deus. Para hoje, nos encontramos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21 a 30, onde lemos: Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez,
vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Deste modo, tanto se eu puder ir visitar vocês como se não puder, eu saberei que vocês continuaram firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que eu tive no passado é a mesma que ainda continua. O apóstolo Paulo diz: preguem a mensagem e insistam em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procurem convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Assim, nos preparamos para a leitura bíblica do Evangelho que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 até 16, onde Jesus Cristo disse: o reino dos céus é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. Eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde, quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e termine pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escuta, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bom para com ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Até aqui a palavra do Evangelho. Estimado irmão, estimada irmã em Cristo, a parábola nos conta que um proprietário de terra contrata trabalhadores em diferentes horários do dia. Cada um, porém, concordou em trabalhar pelo salário combinado com o seu patrão. No final do dia, todos receberam, assim,
o mesmo salário, os que trabalharam o dia todo e os que trabalharam também apenas 1 hora. Os que começaram mais cedo, porém, reclamaram que o salário que receberam não era justo. A resposta do proprietário, porém, foi a seguinte: não lhes paguei o que nós havíamos combinado. Se quero ser generoso com este outro, não é meu o dinheiro e não posso fazer dele o que eu desejar. Esta é uma lição difícil de entender, principalmente quando nós a aplicamos ao assunto da salvação, visto que a maioria de nós se identifica com aqueles que trabalharam o dia todo. Pode uma pessoa ser um absoluto canalha até o momento da sua morte e então se arrepender, confessar a Cristo e receber assim o dom da vida eterna, como se sempre fosse santo? Como podemos responder ao Evangelho, nos dizendo que todos recebem a mesma recompensa? Não importa quando na vida aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se for esse o caso, por que não viver uma vida de pecados e esperar até o último momento para então se arrepender? É claro que é tentador nós vivermos qualquer tipo de vida e momentos antes da morte nos arrependermos e nos voltarmos a Cristo e também a Deus. Mas devemos nos lembrar que Jesus disse aos seus discípulos e também a nós que ninguém sabe o dia nem a hora da sua morte. Por isso é importante sempre estarmos preparados para este momento. Deixe-me fazer a pergunta de outra maneira: o que você mudaria em sua vida se soubesse que não existe o julgamento final ou a eternidade? Você seria menos amoroso com a sua família? Você trairia a sua esposa por causa disso? Você seria desonesto para com o seu próximo? Acho que não. Sabemos que existem outras razões, além do medo do inferno, para manter nossos votos de casamento, amar nossas famílias e agir com ética em relação aos nossos relacionamentos com o próximo. Procuramos viver uma vida correta, não por medo, mas porque olhamos ao redor e vemos que a vida moral e ética é verdadeiramente a melhor maneira de viver neste mundo. Não podemos imaginar um mundo sem valores morais, éticos ou com laços familiares, pois uma vida de pecado só leva à destruição de tudo aquilo que nós consideramos importante para a nossa vida. Pela graça de Deus, fazemos o que é correto, porque a longo prazo isso é o de melhor interesse para nós e também para aqueles que nós amamos. Mas há uma segunda pergunta que precisa ser feita: e se Deus deseja ser generoso com o outro, nós não deveríamos nos alegrar com isso? Há algo de muito humano nas reclamações de quem trabalha o dia todo e recebe o mesmo salário que os outros. O que há dentro de nós que julga não com base no que nós recebemos, mas com base no que outros recebem? Parece que nós damos valor a algo quando isto é melhor do que aquilo que os outros têm. Nós que recebemos a promessa da salvação pela graça em Jesus a partir do batismo, devemos nos alegrar quando outros recebem o mesmo presente. Não importa em que momento da vida eles se voltaram para Deus, mesmo que antes tenham tido uma vida distante dele. Precisamos nos lembrar que ao seguirmos a Deus por muito tempo, talvez como os primeiros, e mesmo que sempre estivermos disponíveis para ajudar e servir o próximo e também a igreja, isso não significa que nós seremos os primeiros ou os melhores no reino dos céus. Não podemos ganhar uma salvação maior ou um lugar melhor do que outros no reino,
pois não há salvação de primeira ou de segunda classe. Diante de Deus receberemos e recebemos o mesmo presente maravilhoso que todos os que creem, mesmo que eles tenham sido indignos também já em sua vida, assim como nós também o somos. A verdade é que nenhum de nós merece esse grande dom, esse grande presente da salvação, pois todos nós somos também ao mesmo tempo justos, mas também somos pecadores. Mas Deus é justo e por isso aceita a você e também a mim como se nunca tivéssemos feito nada de errado em nossas vidas. Assim sendo, por que alguém iria querer esperar para ter a alegria da salvação em sua vida? Por isso é extremamente importante, prezado irmão, prezada irmã, testemunhar que viver para Jesus Cristo é a melhor maneira de vivermos também neste mundo, pois isso diminui ou até anula a tentação de que seria melhor desfrutar de uma vida no pecado e esperar até o fim. Podemos assim também testemunhar que viver como pecador é simplesmente estúpido, sabendo que Deus nos aceita pela fé em Jesus Cristo, por pura graça. Portanto, estimado irmão, estimada irmã, é assim que devemos nos sentir a respeito da mensagem da graça de Deus. Não que seja injusto para com o outro, ou que sejamos melhores ou piores que outros, mas que é incompreensivelmente bom o que Deus tem guardado para cada um de nós. Não importa quando chegamos a crer em Deus, mas o que realmente importa para Ele é que todos venham a conhecer a verdade e através da verdade venham a se libertar, que todos sejam aceitos mediante a fé em Jesus Cristo. E que assim Deus guarde com o seu poder e graça vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Nesse momento também nos juntamos a todos os cristãos e cristãs da terra e confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, quando juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vos convido ainda a cantarmos e ouvirmos juntos o hino Deus, teu amor é qual paisagem bela. Livres para aceitar ou rejeitar.
oração de intercessão. Oremos. Bondoso Deus, nós agradecemos que temos o necessário para a nossa vida e também para o nosso sustento. Também agradecemos que Tu aceitas a todos sem distinção, tenham chegado há mais tempo ou tenham se voltado em fé a Ti neste momento. Dá, Senhor, a todos a certeza da salvação eterna pela fé em Jesus Cristo. Bondoso Deus, pedimos por todas as nações do mundo, por nossa cidade, estado e país. Dá que vivamos em paz e harmonia, para que experimentamos a solidariedade, o amor e a justiça. Bondoso Deus, oramos por todos os Teus filhos e filhas que são tratados injustamente, vítimas de nosso sistema social e econômico. Motiva-nos a termos compaixão para que a nossa vida em sociedade possa produzir frutos da justiça, igualdade e fraternidade. Bondoso Deus, pedimos pela Tua Igreja no Brasil e no mundo, que também através da IACLB o Evangelho seja levado a todas as pessoas, para que tenham a sua fé fortalecida diariamente e possam também vivenciá-la em seu dia a dia. Bondoso Deus, conforta e consola as pessoas que estão entristecidas pela dor do luto. Sara as que sofrem por causa da doença, permitindo-lhes, se possível, a superação da angústia, da dor e do sofrimento. Bondoso Deus, abençoa-nos em nosso trabalho, fortaleça-nos na fé, para que a Tua paz e a Tua mensagem estejam sempre presentes em nossos corações. Tudo mais, ó Deus, que temos necessidade, queremos agora colocar em Tuas mãos, quando oramos a oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, quando juntos dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos ainda os seguintes avisos. A oferta de hoje é destinada pelo Sínodo Nordeste Gaúcho para a produção de material audiovisual para a divulgação das atividades sinodais. Que Deus abençoe dádivas e também vocês, os doadores. Lembramos também que no dia 27 de setembro, às 9 horas da manhã, teremos culto para enlutados aqui na comunidade de Nova Hartz. No dia 4 de outubro, também às 9 horas da manhã, teremos culto de batismo, também aqui em Nova Hartz. No dia 11 de outubro, às 9 horas da manhã, teremos também o culto de batismo e enlutados na comunidade de Campo Vicente. E no dia 18 de outubro, às 9 horas da manhã, culto com enlutados e famílias enlutadas na comunidade de Araricá. Assim também vos convido ainda a ouvirmos e cantarmos juntos o hino A Paz do Senhor.
Para encerrarmos esse momento de celebração, queremos ainda receber a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim vocês tenham uma abençoada semana e que a paz de Deus esteja com todos vós. Amém.